Hoje eu vou me apresentar para vocês. O meu nome é Ana Beatriz Brigola e no meu canal eu vou falar um pouco sobre minimalismo, espiritualidade, filosofia de vida. E no meu primeiro vídeo eu resolvi falar um pouco sobre uns insights que eu tive e sobre uma coisa que não é muito bem esclarecida pra gente, que é as nossas crenças, né? Que é quando a gente não tá preparado para certos desafios da nossa vida, né? E o que acontece? O que aconteceu comigo que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, eu segui uma menina, né? Que ela... todo mundo vai se identificar, né? Ela era viajante e ela foi para vários países do mundo fazendo mochilão, voluntariado, e eu sempre senti muita inveja dessa pessoa. Na verdade, todo mundo vai se identificar com isso. Eu sentia muita inveja dela, sabe? E daí eu comecei a ler sobre a história dela. No começo quando ela começou essa jornada, ela ficou assim uns 3 meses fazendo estágio, cursinho, trabalhando no restaurante, se não me engano. Quando eu fui ver a história dela, eu descobri que ela passou uns meses aí, assim, estudando, trabalhando no sábado, trabalhando no domingo, era assim, de cedo até a noite, ralando e fazendo um monte de coisa que eu considerava ser impossível uma pessoa fazer, sabe? E eu comecei a olhar aquilo e me comparar e falar, cara, por que eu não consigo nem começar a trabalhar? Por que pra mim fazer tão pouco é tão difícil? E essa é a verdade, né? A verdade é que quando a gente cresce, as pessoas exigem que a gente evolua de uma forma muito rápida, de que de repente a gente encontre coragem pra pular do ninho e fazer tudo que a gente precisa fazer, porque essa é a idade que a gente precisa fazer isso. E eu comecei a me confrontar, né? Por que eu não consigo trabalhar? Né? O problema sempre foi trabalhar, porque se você não tem um emocional estável, tá? Se você teve uma infância e você passou por situações difíceis e às vezes você teve uma família um pouco turbulenta, você não vai conseguir de boa começar a trabalhar. E quando eu digo trabalhar, com qualquer coisa mesmo, digamos que você tenha saído da escola e agora o que você faz, né? Ou você já terminou a faculdade e agora ou você está fazendo estágio, né? Qualquer coisa que seja assim, acabou a escola e agora eu vou trabalhar. E daí você se depara, pelo menos aconteceu comigo, que eu não conseguia trabalhar. Eu não tinha preparo emocional. Por quê? Porque eu me sentia nervosa, porque se eu errar, eu tinha muito medo de errar. Se eu errasse, eu pensava, nossa, o que eu vou fazer se eu errar, sabe? Eu tô trabalhando, eles vão depender de mim. Ou, e se um dia eu não conseguir acordar? Não conseguir acordar e faltar, entendeu? Porque isso acontece, tem dia, quando eu ia pra escola, pelo menos, tinham dias que eu simplesmente não conseguia acordar, ou que eu não ouvia o despertador. E daí eu pensava, putz, agora é trabalho, eu não posso fazer isso. E daí, quando a gente não pode fazer aquilo de jeito nenhum, né, a gente associa, a gente acha que se a gente fazer aquilo vai acontecer uma tragédia. E a gente trava, a gente não consegue fazer. E daí eu comecei a pensar, nossa, mas essa pessoa, né, que eu sigo, ela, sabe, ela era tão disposta. E sabe aquela pessoa que você vê a vida dela e ela fez um monte de coisa, sabe? Quando já tinha 20 anos, já tinha viajado para tantos países, já estava começando a trabalhar, já tinha um dinheiro, já tinha uma renda na internet. Quando criança, já tinha feito curso de não sei o que, de inglês, já sabia falar tal língua. Então eu pensei, cara, eu não sei fazer nada disso, não sei fazer nada. Daí eu pensei, cara, eu não sei fazer nada disso. E aí que vem esse insight. Se eu não estou pronta mentalmente, eu não consigo começar, tá? E eu comecei a olhar para o que ninguém tava falando, que era sobre o nosso preparo emocional, tá? Não adianta, por exemplo, eu quero viajar o mundo, esse é o meu plano, tá? Mas não adianta eu começar a tentar isso se eu não consigo nem ter menos medo, né? Mas, por exemplo, se eu fosse dependente emocionalmente da minha mãe, eu simplesmente não ia conseguir começar. Eu ia chegar lá, sei lá, no aeroporto, ou onde quer que eu sei lá, já estivesse viajando numa praia, em qualquer lugar do mundo, mas eu ia sentir uma falta.
eu não ia conseguir seguir em frente. Então, o que acontece é que a gente precisa cuidar da gente primeiro. A gente precisa estar preparado de alguma forma. E aí que entra o que eu ouvi num vídeo, né? Que é comer pelas beiradas primeiro, antes de chegar no centro. Que no caso é você resolver as suas pequenas questões primeiro, para depois você conseguir. Então essa é a questão. Por isso que muita gente simplesmente não consegue seguir em frente. Eu vi num vídeo que falava uma vez que pessoas mal resolvidas com as suas famílias ou com a sua vida, elas não conseguem seguir os seus sonhos. Não conseguem. Então a primeira coisa que você tem que fazer não é se jogar em algo, por exemplo, eu preciso trabalhar muito para conseguir chegar em determinado lugar, né? Que nem como eu tava falando no começo do vídeo. E, né, você vai acabar muitas vezes se deparando com o que eu me deparei, que eu não conseguia fazer aquilo. Eu tinha muito medo, era muita pressão. Era mais fácil, né, que aí vem em relação ao medo, que quando a gente tá com medo, a gente quer escapar, a gente quer fugir, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, pra mim era mais fácil pegar tudo que eu tava construindo e jogar tudo pro ar, porque aquilo era muito ameaçador pra mim. Eu queria fugir antes de tudo. Então, se eu não resolvesse isso, eu não ia conseguir a primeira coisa que seria necessária pra mim viajar, que seria dinheiro. Então, uma dica que eu dou, tá, pra quem tá frustrado e achando que não consegue seguir os seus sonhos, é que você não vai conseguir, ó, parece pessimista, mas não é. Mas é que você não vai conseguir enquanto você não ter paciência e calma consigo mesmo, tá? Por mais que você tenha vários exemplos de pessoas que estão muito lá na frente, a verdade é que para você começar a tentar diferente, você precisa se sentir menos ameaçado, né? Eu vi isso no vídeo do Emanuel Aragão, que ele fala muito sobre psicologia. Então, você precisa ter mais segurança na sua própria vida. Porque senão vai ser muito, muito difícil e talvez você até nem goste muito desse desapego que o seu sonho vai exigir de você, tá? Então você tem que ir com calma. E essa é a verdade, é uma verdade que parece ser pessimista, mas é muito otimista. Porque se você for indo aos poucos, eu tenho toque, eu tenho ansiedade, eu sinto que eu dependo muito dos meus pais emocionalmente, eu sinto que eu me abalo muito fácil, que eu não sou persistente. Então começa aos poucos. Eu, por exemplo, eu tenho toque. Então eu estou tentando, é claro, eu posso ir viajar com toque, nunca vai chegar um dia que eu vou estar assim, zerada, perfeita para viajar, mas o básico do básico, por exemplo, calma, paciência, perseverança, para eu, se acontecer algum perrengue, por exemplo, durante, né, esse caminho, enquanto eu estiver atrás do meu sonho, eu vou precisar ter paciência e calma, para não acontecer o que, por exemplo, eu fazia antes, que quando algo dava errado, eu jogava tudo pro ar. Então, por isso eu precisava resolver esses pequenos detalhes que estavam me impedindo de começar, para daí eu consegui. Por isso eu comecei a focar nesses pequenos detalhes, tá? Pra eu não me frustrar, pra eu não olhar outra pessoa que tem outra cabeça diferente da minha, que muitas vezes teve outra criação, né? Às vezes tem pais que incentivam muito mais do que os outros, né? E dessa pessoa já tem uma confiança natural, né? Eu não podia olhar pra uma pessoa diferente de mim e achar que eu ia conseguir, de repente, tá lá. Porque isso só gera muita frustração e eu acabo pulando por cima das minhas necessidades, as coisas que eu preciso rever em mim. Então, por isso que eu preciso de muita paciência. E daí, é claro, quando você começa a ter paciência consigo mesmo, você vai começar a ver resultados muito mais do que se você simplesmente tentasse ser algo que você não é, porque você nunca vai conseguir ser algo que você não é, porque na verdade, mas o melhor que você pode ser é você, sabe? Você só vai ser feliz com o seu caminho, seguindo o seu caminho que faz sentido pra você. Entendeu? Tentar ser outra pessoa não é suficiente, não vai ser suficiente, tá? E você vai se frustrar muitas vezes. Então é isso. Eu espero que vocês tenham mais paciência, tá? E descubram seus próprios caminhos e revisem suas necessidades emocionais
o que tá faltando, o que vocês precisam tratar. Procure um psicólogo, tá? E se todo mundo, né, sei lá, você sente que as pessoas se irritam com você, ou que acontece algo do tipo, tá? Seja a primeira pessoa que vai ter paciência com você, tá? Não se deixa levar pelo que os outros vão achar, pelo que os outros esperam de você. Você precisa ser a primeira pessoa que vai ter paciência, tá? E só aí você vai conseguir ver uma evolução significativa na sua vida, tá bom? Então é isso, gente. É sobre isso que eu falo no meu canal, sobre essas e muitas outras reflexões. Então é isso. Tchau!